Momento do Discipulado. Eu quero falar no discipulado do rei Ezequias. Ele teve características ímpares, somente dele descritas na Bíblia. Recebeu um reino arrasado, o reino de Judá. Lá no norte, a Samaria e o restante de Israel já estava indo para a destruição e o restante para o cativeiro, de onde nunca mais voltaram. Mas em Judá, a situação piorava também espiritualmente. O pai do Ezequias, o rei Acaz, foi um dos piores reis. Ele conscientemente confrontou Deus e fechou as portas do templo e adorou ídolos, colocou imagens de ídolos e deuses estranhos em toda Jerusalém. Foi nesse ambiente que o rei Ezequias foi criado. E no segundo livro de Reis, isso tem também em Crônicas, eu quero ler em Reis, no capítulo 18, o segundo Reis 18. O início é assim: no terceiro ano de Oséias, lá em Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha ele 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou ao todo 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Para nós isso não fica claro, mas eu quero exatamente comentar sobre isto, a ascendência do Ezequias. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu ancestral. Ele removeu os altos. Esses altos eram algo bastante enganoso. Pessoas eram enganadas achando que iam lá para oferecer sacrifícios a Deus. Na verdade, os sacrifícios eram oferecidos a quem quisesse, ídolos e outros demônios, e o povo se permitia uma libertinagem muito grande. Essas reuniões e cultos nos altos, sacrifícios nos altos, eram facilitadoras da libertinagem sexual, do agarra-agarra, e o povo gostava daquilo. Teoricamente, oficialmente, eles iam para oferecer sacrifícios a Deus, mas não como Deus tinha determinado no templo. O sacrifício a Deus no templo deveria ser oferecido somente de dia e de público, à vista de todos, nada escondido, lá no alto do monte, debaixo de árvore, nada disso, teria que ser às claras ali, no átrio do templo, para todos poderem ver e os propósitos daquele sacrifício ficarem claros. O povo gostou muito desses sacrifícios nos altos, que Deus não tinha mandado fazer, e o Ezequias entendeu aquele perigo que era a situação do sacrifício nos altos e aboliu todos os altos. Quebrou também as colunas de postes ídolos e deitou abaixo o poste ídolo principal. Fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, ou seja, criaram uma deusa chamada Neustã, que era aquela serpente que o Moisés fez. O interessante disso tudo é que nem na época de Davi, nem Salomão, aquilo foi eliminado, somente com Ezequias. Ele entendeu o significado ruim de permitir aquela serpente. Então ele quebrou aquilo tudo e fez em pedaços aquela serpente de bronze, porque estava sendo usada somente para idolatria, bem como aquela capa, aquela estola sacerdotal que o Gideão tinha feito também, só serviu para idolatria.
Em nossos dias, há líderes e pastores que constroem templos, fazem altares, enfeitam a igreja, e isso só serve para idolatria. Não traz as pessoas para perto de Deus, até que alguém tenha coragem e quebre tudo isso, esses enfeites de igreja, essas coisas todas, porque não ajudam espiritualmente. O Ezequias fez algo que em nossos dias seria equivalente. Ele teve coragem de quebrar tudo aquilo que nem Davi tinha feito. Ele confiou no Senhor, estou lendo 2 Reis 18:5. Ezequias confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá depois dele, nem entre os que foram antes dele. Isso é que é de impressionar. Nem entre os que foram antes dele, como Davi e Salomão. Por quê? Porque a explicação está aqui. Ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara. Assim foi o Senhor com ele, e para onde quer que o rei Ezequias saía, lograva bom êxito. Que interessante. Eu quero trazer para nossa consideração isto. É possível hoje em dia a gente ser bem-sucedido e abençoado por Deus em tudo que a gente faz? Sim, de acordo com Romanos 8:28, nós cremos nisto, e é interesse de Deus que produzamos frutos a 100 por 1. Mas se a gente produzir somente a 60 por 1, já está bem. Se produzirmos a 30 por 1, está bem. Se nós produzirmos só a 10 por 1, ou 1 por 1, também não está mal. Agora, o ruim é não produzir fruto nenhum. O que grande parte dos crentes faz: vão à igreja, mas não produzem fruto. É triste isso. O Ezequias produzia frutos, abençoou o povo, era bem-sucedido por onde andava, levou o povo a buscar a Deus, a adorar a Deus verdadeiramente. Não houve nenhum semelhante a ele. Eu quero focalizar isto. Por quê? Ele se apegou ao Senhor. O Salomão, lá em Provérbios 22:6, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. O Ezequias não se desviou do caminho do Senhor, porque ele foi bem ensinado nesse caminho. Infelizmente nós não temos detalhes, mas para nós isso basta. Que ele teve uma mãe mencionada, um avô mencionado aqui. Provavelmente esse avô ensinou bem a Abi, sua filha, que foi mãe do Ezequias. Apesar de ter sido filho de um pai terrível, como foi o rei Acaz, a mãe teve maior influência e discipulou o Ezequias. Mães e pais devem discipular seus filhos. Infelizmente, a maior parte dos pais evangélicos não leva seus filhos a Cristo. Eles não evangelizam seus filhos e não se reúnem com os filhos para crescimento espiritual. Eles largam os filhos crescendo fisicamente por aí, mas não ensinam no caminho de Deus. Depois vão amargar, quando os filhos crescerem, eles vão amargar as consequências de sua omissão. Mas a Abi não, ela se dedicou. Quanto mais ela via o país se enveredando pelos caminhos do pecado, mais ela se dedicava a cuidar do filho Ezequias, e cuidou bem, e mostrando a diferença. Eu acho que isso é muito interessante. Deus nos quer santificando a vida em meio a um mundo corrompido, e a igrejas deterioradas. Isso tudo é o cumprimento dos fins dos tempos, mas não nos obriga a andar da mesma maneira.
Se o país admite o aborto, o homossexualismo, nós não somos obrigados a andar dessa maneira. Nós podemos e devemos buscar o Senhor para santificar a nossa vida, apesar do mundo à nossa volta. Aliás, o conceito de santificação é este: não tem graça nenhuma, vantagem nenhuma e não haverá recompensa nenhuma você ser bom no meio de bons, digamos assim. Mas a luz brilha nas trevas, o valor da lâmpada é onde está escuro. Acender uma lâmpada de dia não é boa coisa, não faz diferença, mas a luz é para brilhar nas trevas. A nossa santificação fica marcada e é testemunho no meio de um mundo corrompido, onde estamos vivendo. Que você entenda isto e não reclame da vida, das circunstâncias, muito menos de Deus. É um privilégio você estar numa família onde não há ninguém servindo ao Senhor. Ainda que todos os mais tenham se desviado, fique firme nos caminhos do Senhor. Se você está numa escola terrível, dê testemunho do Senhor ali. Se você está num ambiente de trabalho corrompido, dê testemunho do Senhor ali. Brilhe a sua luz diante dos homens e o galardão você vai receber de Jesus com toda certeza.